Mateus capítulo 2, versículo de número 13. A Bíblia diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Amém? Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o projeto de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele elaborou um projeto lá no início, um projeto maravilhoso, grandioso e extraordinário. Um projeto de salvação para a humanidade. Projeto esse que o homem, ele teria o acesso à vida eterna. Ele teria acesso à salvação de sua alma. Um projeto onde Deus, ele traria o homem de volta às origens. Um projeto onde Deus traria o homem de volta ao paraíso. Um projeto onde Deus traria o homem de volta ao início de todas as coisas. Um projeto extraordinário que somente Deus tinha a capacidade de realizá-lo. E esse projeto, ele passaria pelo que o Senhor Jesus faria na cruz do Calvário. Pelo sacrifício que Jesus realizaria na cruz do Calvário. Sem o Senhor Jesus, esse projeto não se tornaria realidade. Sem o Senhor Jesus, esse projeto não se concretizaria, louvado seja Deus. E isso é tão verdade que o diabo, ele tentou matar o projeto de Deus. Ele tentou destruir o projeto de Deus. Quando o Senhor Jesus nasceu, chegou até o rei Herodes a notícia de que havia nascido o rei dos judeus. Chegou até Herodes a notícia de que havia nascido o rei dos judeus. E quando Herodes ouviu essa notícia, Herodes se irou. Herodes se revoltou. E ele pensou assim: rei dos judeus? Como rei dos judeus? Aqui só existe um rei que sou eu. Não existe outro rei que não seja eu. Então Herodes, naquele momento, Herodes deu uma ordem para que se matassem todas as crianças, todos os bebês de 2 anos para baixo. Ele deu essa ordem para que se matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Com isso, mataria o Senhor Jesus e mataria o projeto de Deus. Mataria o plano de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer, no livro de Jó 42, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então o que acontece? Deus se revela a José em sonho, aparece para José em sonho, o anjo aparece para José em sonho, e vai dizer assim: olha, pega o menino e a sua mãe e foge.
foge para o Egito. Vai para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga quando deves voltar. Por quê? Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja que Deus, irmãos, Deus trabalha da maneira certa. Deus trabalha da forma certa. E tudo que Deus planeja, tudo que Deus projeta, tudo que Deus diz, Ele faz. Deus, Ele faz. Deus sempre dá uma saída. Deus sempre dá um escape para os seus. Deus sempre dá um escape. Sabe aquele momento que você olha para todos os lados e você não vê saída? Você olha para a direita, não vê saída. Você olha para a esquerda, não vê saída. Você olha para frente, não vê saída. Mas quando você olha para cima, para Deus, você vê uma saída. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê uma saída. Porque Deus, Ele é Deus. Entenda isso, Deus é Deus. E se Deus disse que tem plano na sua vida, o plano vai se realizar. Não importa o que aconteça, ele vai se realizar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Foge para o Egito. Fica lá. Por que Deus mandou eles fugir para o Egito? Por que Deus mandou eles fugir para o Egito? Por quê? Porque lá eles estariam protegidos do rei Herodes. Herodes não tinha jurisdição no Egito. Herodes não tinha autoridade lá no Egito. Então Deus mandou eles fugir para lá. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Eu e você, nós, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós devemos fugir de tudo aquilo que quer matar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos. Nós devemos fugir de tudo aquilo que quer matar a nossa vida com Deus. Tudo que quer matar a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Tudo que quer nos afastar dos planos de Deus para a nossa vida. Fuja. Nós devemos fugir. Seja de coisas ou seja de pessoas que querem matar os planos de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fuja disso. Fuja das coisas que querem atrapalhar a sua caminhada para o reino dos céus. Fuja daquilo que quer te afastar da presença de Deus. Fuja daquilo que quer te levar para longe de Deus. Do início deste culto, se você prestar atenção, os dois louvores da harpa que foram cantados aqui, a palavra introdutória do culto que foi lida aqui, se você prestar atenção no decorrer do culto, vem falando da volta de Jesus. Vem falando da volta de Jesus. E Jesus está voltando. De fato, Jesus está voltando. E nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Porque o diabo, ele tem trabalhado com todas as suas forças para tirar o foco da igreja, para tirar o objetivo da igreja, para tirar os olhos da igreja do céu, para tirar os olhos da igreja do reino dos céus, para afastar a igreja do seu propósito e do seu objetivo. O diabo tem trabalhado para isso.
Mas nessa noite, o Senhor está dizendo: fuja, fuja dessas coisas. Fuja do que quer tirar sua vida do reino dos céus. Louvado seja Deus. O plano de Deus para a humanidade, o projeto de Deus para a humanidade, é trazer a humanidade de volta ao início de tudo. É trazer a humanidade à comunhão com Ele, à vida com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o diabo tentou matar o projeto de Deus, mas ele não conseguiu. Quando Jesus ainda era um bebê, ele não conseguiu. Então ele vai tentar agora, com Jesus, já um homem. No livro de Mateus, capítulo 4, no mesmo livro de Mateus, depois você pode conferir, Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto. E lá ele vai ser tentado pelo diabo. Depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo vai chegar com uma proposta para ele e vai dizer assim: olha, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Naturalmente, uma pessoa que fica 40 dias e 40 noites sem se alimentar, ela vai sentir fome. Isso é natural. Ela vai sentir fome. Porque entenda, quando Jesus passou aqui, ele estava sujeito às mesmas coisas que nós passamos nos dias de hoje. Porque ele passou aqui como homem. Ele passou como homem, como filho de Deus, mas como homem. Então o diabo chega para ele e diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmãos, o diabo ele vai chegar no momento em que você mais está precisando. Sabe aquele momento que você está no aperto? Sabe aquele momento que você está necessitando de algo? É ali que ele vai se apresentar para você com uma proposta irrecusável. Uma proposta que vai ajudar você naquele momento. Ele vai chegar com uma proposta fácil, que vai resolver o seu problema naquele instante. Vai resolver o seu problema naquele instante. Naquele instante. Uma proposta que não agrada a Deus, mas agrada a você. Uma proposta que não está de acordo com a palavra de Deus, mas está de acordo com a vontade da carne, que está de acordo com a vontade do homem, e que vai resolver o seu problema aparentemente. Mas lá na frente vai gerar para você um problema ainda maior. Então ele chega com essa proposta para Jesus. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Sim. Ele poderia fazer isso. Ele poderia. Mas Jesus imediatamente disse para ele assim: olha, também está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Cuidado. Cuidado com as propostas que você anda recebendo. Cuidado com aquilo que tem chegado muito fácil na sua mão. Cuidado com aquilo que vem fácil, que chega fácil diante de você. Cuidado com essas propostas. Porque ainda que seja boa para a sua vida, mas pode levar você ao abismo. Ainda que seja boa para a sua carne, mas pode te tirar do céu. Ainda que seja boa, ainda que lhe agrade,
mas pode te tirar do céu e te levar para o inferno. Cuidado com as propostas. Mas o diabo, ele é resistente, ele não desiste. O diabo não desiste. Aí ele vai pegar o Senhor Jesus, ele vai pegar Jesus e vai levar o Senhor Jesus à cidade santa e colocar ele no pináculo do templo e vai mandar ele pular dali. Vai mandar ele pular porque está escrito que os anjos vai guardar ele. Está escrito que os anjos vai guardar. E de fato está escrito, irmãos, no Salmo 91, que os anjos guardam. Então veja o diabo usando a palavra. O diabo também usa a palavra, sabia disso? Ele usa a palavra. E ele tem usado a palavra nesses últimos dias. E se você não estiver atento, se você não pedir a Deus discernimento, para você saber se é Deus ou não, você acaba caindo. Porque o diabo também usa a palavra. Então ele vai dizer para Jesus pular, porque os anjos vão guardar. Os anjos vão guardar. Mas Jesus vai dizer para ele assim, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele vai continuar. Ele vai mostrar a Jesus todos os reinos. Todos os reinos. E ele vai dizer para Jesus assim, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus vai dizer para ele, olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele darás culto. Louvado seja Deus. Somente a Ele adorarás e somente a Ele darás culto. Irmãos, se Jesus pula daquele pináculo, Jesus morreria. O Senhor Jesus morreria e os planos de Deus morreriam junto. O projeto de Deus morreria ali, acabaria. Mas Jesus estava firme no projeto e no plano de Deus. Jesus estava firme no projeto de Deus. E eu quero te dizer também, esteja firme no projeto de Deus. Esteja firme no plano de Deus, porque você é projeto e plano dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não desistiu, ele continuou. No mesmo livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21 e 23, versículo 21 e 23, vai dizer assim, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele iria ser preso, que iriam maltratar dele, ele iria sofrer na mão dos anciãos, na mão dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, que ele iria morrer na cruz do Calvário, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Aí entra em cena o apóstolo Pedro, que vai dizer assim, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus mostrando para os discípulos o que iria acontecer. E o diabo, usando alguém
que era próximo de Jesus, porque todos nós sabemos que Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Existiam três: Pedro, Tiago e João. Então ele usa Pedro, um dos discípulos mais próximos. Pedro aqui estava sendo usado pelo diabo. Eu quero que você entenda uma coisa: se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver Pedro sendo usado pelo Espírito Santo e dizendo assim: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas aqui agora, Pedro está sendo usado pelo diabo. Entenda que muitas vezes a pessoa ela pode ser de Deus, mas se ela não vigiar, se ela não tiver cuidado, se ela der brecha, ela pode deixar que o diabo use a vida dela. Mesmo ela sendo de Deus, muitas vezes, por falta de vigilância, por falta de cuidado, ela deixa que o mal use a sua vida. Então ele, usando alguém que era próximo de Jesus para tentar parar o projeto de Deus, para tentar barrar o projeto de Deus, ele diz: olha, Senhor, tem compaixão de ti, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Imagina se você vai morrer numa cruz. Imagina se você vai ser crucificado numa cruz. Não vai acontecer isso não. Aí Jesus viu que era o diabo usando ele. Jesus disse: olha, para trás de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas que são do céu, as coisas que são de Deus, mas apenas das coisas que são da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele veio a esse mundo com esse propósito e com esse objetivo. Ele veio para morrer, para se entregar na cruz do Calvário por toda a humanidade, por toda a geração, passada, presente e futura, por todos. Ele veio para morrer por todos. Todos serão salvos? Não. Todos vão chegar no céu? Não. Todos que estão dentro das igrejas, no modo geral, todos que estão dentro da igreja vão chegar no céu? Não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que são poucos. Embora Jesus tenha vindo e morrido na cruz por todos. Jesus morreu por todos. Rico, pobre, feio, bonito, branco, preto, grande, pequeno. Jesus morreu por toda a raça humana. Mas são poucos que vão chegar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que porfiar por entrar pela porta estreita. Entrai pelo caminho estreito. A porta que conduz à perdição, ela é larga, ela é espaçosa. Essa porta que é larga, que conduz para a perdição, nós passamos nela com todas as bagagens. Todas as bagagens a gente consegue passar nela porque ela é larga. Mas a porta estreita não. A gente tem que deixar a bagagem de lado. A gente tem que deixar tudo de lado porque ela é estreita. E a Bíblia diz que são poucos que vão passar por ela. São poucos que vão conseguir passar por essa porta. Poucos. Embora o Senhor Jesus tenha dado a sua vida, derramado sangue na cruz por todos. Jesus morreu por todos, irmãos. Jesus não morreu apenas por mim, apenas pelo diácono Charles, pelo presbítero Zé, pelo presbítero Jonas, pelo círculo de oração, pelo grupo de jovem, apenas por esses não. Jesus morreu por todos. Aonde existia um ser humano na face da terra, a morte de Jesus foi por ele também. Aonde existia um ser humano na face da terra, o mais desprezível que você possa imaginar, aquele que está lá na sarjeta, debaixo da ponte, aquele que está lá no monturo, a morte de Jesus foi para ele também. Embora ninguém dê nada por ele, mas Jesus deu sangue por ele. Louvado seja Deus. Jesus deu sangue por ele. Por que nem todos vão chegar no céu? Porque nem todos
aceitam a verdade da palavra de Deus. Nem todos aceitam a verdade da palavra de Deus. Não aceitam. Não aceitam o sacrifício que foi feito no Calvário. Não aceitam o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele usa Pedro. Ele usa alguém próximo do Senhor Jesus. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Não é diferente. Na sua trajetória, na sua caminhada com Jesus, na sua vida com Deus, não é diferente. Por quê? Porque muitas vezes, o que vai acontecer? O diabo, para tentar te parar, para tentar fazer você desistir do reino dos céus, para tentar desviar você do caminho do Senhor Jesus, ele usa pessoas também próximas. De repente, alguém que você nem imagina. Alguém que você nem imagina, ele usa para tentar te parar. E talvez você fique até surpreso. Meu Deus, mas fulano fez isso comigo. Fulano falou isso comigo. Fulano fez uma coisa dessa comigo. Eu esperava qualquer coisa de qualquer pessoa, mas de fulano não. Mas por quê? Porque o diabo ele usa exatamente para isso, para tentar parar a sua caminhada. Para tentar frustrar o plano de Deus na sua vida. Para te afastar do caminho. De repente até pessoas da sua própria família, que é próximo de você, que de repente teria que ser alguém para te ajudar a caminhar com Deus, ajudar você na sua caminhada. Ele usa para te enfraquecer, te esmurecer, de repente talvez até mesmo dentro da igreja. Ele vai usar alguém para falar alguma coisa com você, para tentar tirar você dos caminhos do Senhor. Por isso que eu sempre digo, irmãos, eu sempre digo isso, que nós devemos estar com os nossos olhos em Deus. Olhando para Deus. Por quê? Porque nós vamos ver e nós vamos ouvir coisas que se nós deixarmos entrar no nosso coração, nós vamos nos desviar do foco. Nós vamos nos desviar do alvo, que é Jesus. Nós vamos ver e vamos ouvir coisas que se nós não estivermos com os nossos olhos em Jesus, nós vamos desviar a nossa atenção do que é o principal. Do que é o principal. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A coisa que você tem mais preciosa nessa vida, de mais valor, não é a roupa que você está vestido, não é o sapato que você está calçado, não é a casa boa que você tem, não é o carro do ano que você tem, não é a conta bancária gorda que você tem. O que você tem de mais precioso nessa vida está dentro do seu corpo, que é a sua alma. Louvado seja Deus. É a sua alma. E não existe nada mais importante do que a salvação da sua alma. A sua alma. Por isso você não deve deixar nada entre você e Deus. Não deixe nada entre você e Deus. Não deixe. Nada e nem pessoas entre você e Deus. Não deixe. Que nada te atrapalhe. Não deixe. Não deixe que relacionamentos venham atrapalhar você e Deus. E agora eu me dirijo aos jovens.
Não deixe que relacionamentos venham atrapalhar sua vida com Deus. Não deixe. Não deixe. Porque mais importante do que um relacionamento, mais importante do que coisas e pessoas, é a sua alma ir morar com Deus. É a sua alma chegar nos céus. É a sua alma chegar nos céus para toda a eternidade. Toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. O projeto de Deus para a sua vida é salvar a sua alma. Salvar a sua alma. Jesus morreu para te dar salvação, para te dar a vida eterna. E você está aqui nessa noite por causa disso, porque Jesus quer te salvar. Jesus quer te dar a vida eterna. Ele quer que você passe toda a eternidade com Ele. O desejo dele é que o sacrifício que Ele fez no Calvário não seja em vão na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então o diabo ele tenta de tudo para parar e matar o projeto de Deus. Mas ele não consegue. Ele não conseguiu matar Jesus. Quando Jesus era criança, ele não conseguiu. Quando Jesus já estava adulto, ele também não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Apocalipse capítulo 13. Abra aí em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí, irmãos. Apocalipse 13. Em nome de Jesus. Vamos lá. Apocalipse 13. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluias. Apocalipse 13, versículo de número 8. Olha o que está escrito aqui. Aleluias. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 13, verso 8, está escrito assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Está falando aqui da besta. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. E eu creio que nós não estaremos mais aqui. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Quem crê que você não vai estar mais aqui? Nós não estaremos mais aqui. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada. Louvado seja Deus. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas como o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, se o diabo está tentando matar o Cordeiro? Vamos entender, irmãos, uma coisa. Quando Deus elaborou o plano, quando Deus elaborou o projeto, Deus já tinha determinado dentro dele de que o Cordeiro morreria pela humanidade. Isso já estava no coração de Deus. Deus já havia determinado dentro dele de que o Cordeiro morreria pela humanidade. Por isso está dizendo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já estava determinado a morte do Cordeiro. O Cordeiro puro, o Cordeiro santo, o Cordeiro Santo, já estava determinado a sua morte. Quando você determina algo no seu coração, quando você determina algo dentro de você, em nome de Jesus, dentro da vontade de Deus, está determinado e acabou.
Está determinado e acabou. Quando você coloca no seu coração, dentro de você, você diz assim, olha, a partir de hoje, eu vou tomar uma decisão. Eu vou tomar uma decisão de servir a Deus. E você coloca isso dentro de você. Dentro do seu coração você determina isso. Eu vou servir a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Acabou, já era. É como Deus já havia determinado que o Cordeiro morreria. Desde a fundação do mundo, o plano, o projeto já estava elaborado. E para nós finalizarmos, Efésios, vamos lá, Efésios, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Rapidinho, só você voltar um pouquinho atrás aí, você vai chegar em Efésios. Efésios, capítulo 5. Louvado seja Deus. Versículo de número 1. Diz assim: sede, pois, imitadores de quem, igreja? Imitadores de Deus. Imitadores do homem? Não, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu encerro. Nós devemos imitar a Deus. Sabe o que Deus fez? Quem sabe o que Deus fez? O que Deus fez? Deus pega o seu unigênito, Jesus Cristo, e dá ele em sacrifício. Sacrifica ele. Deus pega o seu filho e sacrifica ele na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E a Bíblia está nos mandando ser imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados. Nós devemos pegar a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos, pegar todo o nosso ser e sacrificar no altar de Deus, colocar no altar de Deus e dizer assim, dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não faço mais o que eu quero, já não faço mais a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós fazemos isso, colocamos tudo nas mãos de Deus. Irmãos, o diabo pode tentar de tudo. Ele pode fazer de tudo. Mas porque você tomou a decisão de colocar tudo no altar do Senhor, toda a sua vida sem reserva, toda a sua vida 100%, não é 99,9% não, é 100%. Porque com Deus ou é ou não é. Com Deus é sim ou não. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo a Deus. Ou eu ando na presença de Deus ou eu não ando. Então, quando você coloca 100% da sua vida, se entrega 100% no altar dele, entrega a sua vida toda para ele, o diabo pode até tentar, mas ele não toca na sua vida. Ele não toca, a não ser que Deus permita, a não ser com a permissão de Deus. Mas ele pode tentar de tudo, mas quando você está nas mãos de Deus, ele não consegue. Ele se levanta, mas se levanta para cair. Louvado seja o nome do Senhor. Então que façamos como a Bíblia nos orienta. Sejamos imitadores de Deus. E os planos e projetos de Deus na sua vida vão ser concretizados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Graças a Deus, eu encerro por aqui, em nome de Jesus, que o tempo já se findou. Glória a Deus, mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos, né, ao presbítero, ao pastor, a todos, e que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, quero saudar novamente os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tudo o que a gente ouviu hoje, a uma pessoa que dá crédito, ela teria sua vida totalmente transformada. Sim ou não? Os irmãos têm consciência que a igreja é o lugar onde a gente abastece a nossa fé, fortalece o nosso espírito, a nossa alma, para continuar caminhando em prol da coroa que nos espera, que é a coroa da salvação. Amém, irmãos? Eu queria convidar o Wesley, sua esposa, Toninho Canela de Fogo, seu amigo. Eu queria orar por vocês. Pedir ao Senhor Jesus que venha renovar, recarregar as forças, encher novamente em nome do Senhor Jesus. A igreja se ponha de pé para a gente orar pelos nossos irmãos, para que assim o Senhor possa estar abençoando. Eles já estão abençoados, mas eu tenho a certeza que Deus vai abençoar muito mais. Irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas eu e Paulo, a gente serviu em outro ministério. E a gente sempre foi ensinado nunca deixar um companheiro para trás. Que a gente aprendeu a amar almas. Não a instituição, mas a alma. A gente amava com toda a nossa alma. Tony, traga o seu amigo aí que veio com você, em nome de Jesus. Para a gente orar, em nome do Senhor Jesus. Sua bateria, meu Wesley. Sua bateria hoje vai estar pegando fogo, em nome de Jesus. Não, pode ficar em pé, pode ficar à vontade. Venha, jovem, em nome do Senhor Jesus. A gente entende, irmãos, que na caminhada para o céu, há um cansaço. É ou não é verdade? Há um momento de cansaço. Quando Jesus deu aquele exemplo sobre aqueles dois homens que construíram a sua casa, um sobre a rocha e o outro sobre a areia, ele estava dizendo que alguém iria se preocupar com a estrutura. Mas os dois cavaram o alicerce. Os dois fizeram a casa. Deus está dizendo, além de você fazer a estrutura, se preocupe. Além de fazer o alicerce, se preocupe com a estrutura. Porque no dia do cansaço é a estrutura que vai te manter de pé. Amém, irmãos? Mas Deus quer trazer renovo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estenda suas mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar por essas pessoas. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estão aqui, meu Pai, essas pessoas que nós visitamos hoje. E eu prometi a elas, meu Pai, que nessa noite o Senhor renovaria as suas forças, traria dentro dela um espírito novo. Talvez aquele cansaço que antes havia não haveria mais. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu essa convicção, meu Pai, de viver na certeza que o Teu Espírito nos guia a fazer a Tua vontade. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, juntamente com a Tua igreja, estendemos as mãos a essas pessoas e pedimos ao Senhor, Pai, renova, abençoa, Jesus, eu te peço, fortaleça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, se por uma parte do caminho veio o cansaço, veio a fadiga, resolveu parar, mas o Senhor nessa noite, meu Pai, que a chama da fé venha arder em sua alma, venha arder em seu coração, que a força que antes que não existia, que ela venha existir agora, em nome do Senhor Jesus, que os sonhos sejam renovados, que a alegria seja renovada, que o desejo que antes havia, que ele seja completo, Pai, e que teu Espírito volte, Pai, encher esta alma de alegria e de paz e de gozo, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Ô Tony, você
quer voltar para esse meio de novo, Tony. Aleluia. Aleluia. Ô Wesley. Deus abençoe, Tony. Você, jovem, você gostaria de aceitar o Senhor Jesus? Amém? Quer dar um passo para o Senhor Jesus nessa noite? Amém. Irmãos, duas almas. O nosso irmão Antônio, que ele nunca perdeu essa canela de fogo, amém, irmãos? E Deus vai acender a outra, ô glória! Vai ficar com as duas canelas pegando fogo em nome de Jesus. E esse jovem aqui que ele trouxe juntamente com ele, Deus está abençoando. Amém, irmãos? E a gente vai orar agradecendo a Deus, irmãos, por essas vidas. Só fala assim, Jesus, obrigado. Porque valeu a pena as orações, valeu a pena eu me entregar a Ti, porque o Senhor ama essa obra, ama essas pessoas. Irmãos, um desejo do meu coração, quando vocês passarem na rua, dê a paz ao nosso irmão Antônio, dê a paz, qual é o seu nome, irmão? O Gesiel. Quando vem na rua, fala assim, Gesiel, homem de Deus, a paz do Senhor, mas com alegria, com convicção. Amém, irmãos? Quando vem esposo do irmão Antônio na rua, grita logo, varô de Deus, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Porque é só quem tem paz que deseja a paz para alguém. Amém? Continue orando pela vida do nosso irmão da Cadeesa, a nossa irmã Karen, o nosso irmão Wesley. Amém, irmãos? A briga deles é a nossa briga também. O desejo dele é o nosso desejo. Irmãos, só agradecer, e assim eu estou devolvendo a oportunidade ao pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelo nosso irmão Antônio, pelo Gesiel, Pai. Obrigado por essas vidas.